Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu vou começar essa edição com uma notícia triste. Isso porque 4 indígenas morreram por complicações de malária e desnutrição. Entre os mortos estão 3 mulheres e um adolescente de 16 anos. 4 indígenas morreram em Boa Vista e os corpos foram levados à terra Yanomami. As vítimas, 3 mulheres de 45, 49 e 63 anos e um adolescente de 16, tiveram complicações causadas pela malária e desnutrição. Todas estavam no Hospital Geral de Roraima, onde faziam tratamento, mas não resistiram. A informação acerca das mortes foi divulgada pelo Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami. Há um mês, o território Yanomami está em estado de emergência na saúde pública. Indígenas Yanomami enfrentam uma grave crise sanitária causada pelo avanço do garimpo ilegal. Desde o dia 16 de janeiro, equipes do Ministério da Saúde e Força Aérea Brasileira fazem o resgate de crianças nas comunidades e mandam para Boa Vista os casos que precisam de internação. Nos quadros mais graves, as crianças são internadas na única unidade de atendimento infantil. A terra Yanomami tem mais de 30 mil indígenas vivendo na região, incluindo os isolados em 371 comunidades. A presença do garimpo provocou a disseminação de doenças, levando a um cenário de crise humanitária. A região está em emergência de saúde pública desde o dia 20 de janeiro e órgãos federais auxiliam no atendimento aos indígenas. Um estudo brasileiro apontou que pessoas com ansiedade e depressão, após terem casos leves de Covid, podem ter alterações cerebrais. A pesquisa demonstrou que a infecção pelo coronavírus pode interferir na função e na estrutura do cérebro. Os dados da descoberta de pesquisadores da Universidade de Campinas, em São Paulo, vão ser apresentados na reunião anual da Academia Americana de Neurologia, em Boston, nos Estados Unidos. O estudo feito na Unicamp, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, indicou que pessoas que tiveram um quadro leve de Covid-19, mas passaram a enfrentar a ansiedade e a depressão meses após a doença, podem ter alterações cerebrais, que afetam diretamente as funções e a estrutura do cérebro, comprometendo a memória. As descobertas são consideradas preocupantes, pois até mesmo pessoas com um caso leve de Covid-19 passaram a apresentar mudanças cerebrais tempos depois. O estudo reuniu 254 pessoas com idade média de 40 anos e que passaram por uma infecção leve pelo coronavírus em média 3 meses antes. Por meio de testes, os cientistas avaliaram os sintomas de depressão e ansiedade em cada um. Do total, 102 voluntários apresentaram sinais dessas condições e 152 não. Os pesquisadores analisaram se havia danos à massa cinzenta do cérebro para determinar se aconteceu um encolhimento da região. E aqueles que tiveram ansiedade e depressão após a Covid-19 demonstraram um encolhimento na área límbica do cérebro, que também é conhecida como cérebro emocional, que participa da memória e processamento emocional do ser humano. Os cientistas descobriram que as pessoas que tiveram sintomas de ansiedade e depressão tinham alterações funcionais generalizadas em todas as 12 redes cerebrais testadas. Já o grupo sem sintomas teve mudanças em 5 locais. Vamos agora de notícias internacionais. A Coreia do Norte rebateu nesta quarta-feira a condenação da ONU contra seus recentes lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais. Pyongyang disse que a crítica era injusta e desequilibrada. A Coreia do Norte realizou nos últimos 5 dias o disparo de 3 mísseis, incluindo um míssil balístico intercontinental. De acordo com as forças norte-coreanas, os lançamentos mostraram a capacidade do regime para um contra-ataque nuclear fatal contra as forças inimigas.
Após o lançamento dos mísseis, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um apelo por meio de um comunicado para que a Coreia do Norte desistisse imediatamente de continuar com as ações provocativas. Guterres também pediu para que o país retomasse as negociações sobre a desnuclearização da Península Coreana. De acordo com Pyongyang, o pedido e a declaração de Antônio Guterres foi desequilibrada e injusta, uma vez que ele tem ignorado os perigos que representam os exercícios militares em conjunto da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. De acordo com o país, os disparos de mísseis são uma contramedida justificada pela recente presença de bombardeiros estratégicos americanos na Península Coreana. E ainda falando de notícias internacionais, a Turquia lançou um esquema temporário de apoio salarial e também proibiu demissões em 10 cidades para proteger trabalhadores e empresas do impacto financeiro dos grandes terremotos que atingiram o sul do país e deixaram mais de 47 mil mortos na Turquia e também na Síria. Enquanto isso, quem sobreviveu à tragédia tenta manter viva a memória das vítimas. Na cidade turca de Anatólia, pequenos e frágeis balões vermelhos contrastam com o cinza dos escombros. Dias depois de mais um terremoto que assolou o sul do país, este homem começou a colocá-los nas ruínas, como um último presente às crianças que perderam a vida na tragédia. Como representa o amor e a alegria, escolhi o balão vermelho. Também há balões de outras cores que representam a alegria. É claro que as crianças aqui não estão felizes, mas é a primeira vez que um balão nos faz chorar, por isso decidi fazer isso. Produtor de rosas e fotógrafo, Ogun se ofereceu como voluntário nos dias seguintes ao terremoto. Primeiro na cidade onde nasceu, Adana, e depois em Anatólia, a 200 quilômetros de distância, um dos lugares mais devastados pelo desastre. Desde 2020, ele ajuda menores pobres da Turquia com a Associação de Crianças do Irmão Ogun, que fornece alimentos, brinquedos e às vezes próteses ou cuidados. Mais de 42 mil pessoas morreram na Turquia devido aos terremotos, número que chega a 46 mil se forem contabilizadas as mortes na Síria, país vizinho também atingido. Autoridades não especificaram quantas crianças foram mortas na tragédia. E o governo do Chile anunciou que 4 incêndios no centro-sul do país voltaram a causar preocupação pela proximidade com áreas povoadas. As chamas que começaram a castigar a região no início de fevereiro, já que deixaram mais de 20 mortos e milhares de desabrigados. A delegação presidencial da região de Biobío informou no início da semana que as chamas são extremamente complexas. A prioridade agora é combater o incêndio em Santa Ana, que teve grande avanço e obrigou que os moradores fossem retirados de suas casas. Os outros se localizam em Hualqui, Los Angeles e San Onofre. Uma série de incêndios que acontece desde o início de fevereiro já deixou pelo menos 25 mortos e cerca de 7 mil desabrigados. Aproximadamente 450 mil hectares foram arrasados. Mais de 5 mil bombeiros chilenos e estrangeiros trabalham para conter as chamas. Mesmo com a melhora da situação há cerca de 10 dias, o governo chileno informou que ainda havia alguns focos de incêndio fora de controle, mas que o fogo estava distante de áreas habitadas. Na sexta-feira, as altas temperaturas e os ventos reativaram as chamas em Santa Ana. Desde o dia 9 de fevereiro, foi estabelecido um toque de recolher noturno na região. Cientistas afirmam que o começo dos incêndios no Chile é de responsabilidade humana em mais de 99% dos casos, seja intencionalmente ou por descuido. 9 pessoas foram acusadas de dar início às chamas e outras 2 denunciadas por impedir o trabalho dos bombeiros. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!